Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 7ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, vamos lá. Último bloco, nós estamos trabalhando aqui sobre Oséias. Eu queria hoje ter falado sobre Oséias, Amós, Joel e Jonas. Ou melhor, Oséias, Joel, Amós e Obadias, mas a gente vai deixar para depois Joel e Obadias, tá bom? Então, vamos só concluir aqui. Então, tudo bem? Entenderam bem essa questão? Lembrem disso, meus irmãos, o Deus do Velho Testamento, eu trabalho isso muito na matéria de missões, tá? Eu falo que o Deus do Velho Testamento não é o Deus que manda matar as outras nações. É o Deus que manda perdoar, é o Deus que manda salvar, é o Deus que manda amar. E a gente vai ver isso com que profeta? Jonas. Uma mensagem específica a Nínive. Um povo que assolava o mundo, e inclusive Israel. Mas Deus separa ele para pregar aos seus inimigos. E Deus perdoa eles. E Jonas é o profeta rabugento, que não entende direito essa dimensão da graça. Não é verdade? Tá bom? Então, para a gente concluir aqui, irmãos, vamos lá. Tomé, leia para nós o ato 2. Processo de divórcio divino. Opa, só voltar aqui. Falta de conhecimento. Capítulo 4, versículo 6. A rejeição da correção levou à ignorância fatal. A ausência total de misericórdia e justiça social na terra. Confiança cega em deuses falsos e alianças políticas pagãs. Abandonando o Senhor. A religião havia se tornado apenas rituais vazios enquanto a nação afundava na desgraça e na prostituição espiritual. Então, meus irmãos, podemos estar dentro da igreja, mas se a nossa igreja vir apenas um lugar de ritos, perdemos o sentido de ser igreja. Que Deus nos livre desse mal, tá bom? Continua para nós, Tomé, por gentileza. O julgamento iminente às 4 feras. A ameaça divina. Por causa da obstinação inabalável de Israel, o próprio Deus promete vir como disciplina severa para despedaçá-los e devorá-los. Oséias 5, 14, 13, de 7 a 8. Conexão profética. Esta linguagem feroz antecede e ecoa a visão dos 4 animais de Daniel 7. O resultado. A nação que rejeitou o clamor de Oséias foi extinta pelo poder do Império Assírio, quase 20 anos depois. Ou seja, tudo aconteceu como ele tinha profetizado. Então, como era forte o ministério de um profeta? Né? O ato 3º, milenar do Deus fiel. O triunfo milenar do Deus fiel. Degrau 1. A receita da renovação. Capítulo 14, de 1 a 3. Arrependimento verdadeiro, não apenas lamento pelas consequências, exige a renovação genuína dos votos matrimoniais com Deus. Degrau 2. A promessa de restauração. Capítulo 14, versículos de 4 a 8. A cura da infidelidade. Deus promete amá-los de livre e espontânea vontade, sendo como o orvalho para Israel. Degrau 3. A justificação do amor. Capítulo 14, versículo 9. A garantia final de que o amor que suporta a traição resulta em união eterna. Isso me faz lembrar as igrejas do Apocalipse, né, como Éfeso e principalmente Laodiceia, sabe, irmãos? O triunfo milenar do Deus fiel. Podem ver que a igreja de Laodiceia, o Senhor disse que ele está a ponto de vomitar. Nos meus dias de seminário, o pastor Ernesto Nini falou algo que eu jamais me esqueci. Ele falou assim: irmãos, se realmente Laodiceia representa a igreja dos últimos dias, e essa é uma igreja apóstata, muitos estão dizendo por aí que essa igreja será vomitada, mas prestem atenção no texto. Ele está a ponto de vomitar, mas não vomita. Interessante, né? É morno, causa náuseas,
mas ele não faz. Mas por que há ali a figura de linguagem? Para mostrar que ele não está se alegrando, porque é a igreja dele. Então, percebam que Deus sempre foi bondoso conosco. Na história do cristianismo, nesses 2000 anos, e na nossa história moderna. Porque eu gosto de pensar sobre isso. Eu também me lembro que, como é bom a gente ter bons professores, bons pastores, bons líderes. Ainda como um jovem recém-convertido, eu tive um professor de escola bíblica, que era um seminarista, que é o pastor Maurício. Hoje ele é pastor Maurício, hoje ele é professor de seminário, diretor da convenção, diretor de seminário. Mas naqueles dias ele falava assim, quando ele pregava: como que nós seremos lembrados daqui a 50, 100 anos? Isso foi nos meus dias, eu tinha 17 anos, que eu era recém-convertido, né? Esse ano eu faço 55. E se passaram, né, praticamente aí 35 anos, 36. Então, percebam, irmãos, nesses anos todos, eu vi tanta coisa comigo na igreja. Então, por que eu estou dizendo isso, né? A gente tem que lembrar que Deus é misericordioso. E a mensagem de Oséias é uma mensagem onde ele mostra o amor. Se uma hora ele precisar exercitar um juízo, amém. Porque é para o nosso bem. É por isso que o profeta vai dizer que ele causa ferida e nos cura. Ele causa ferida e nos cura. Por quê? Porque tem vezes que a gente precisa, para a gente amadurecer. Né? Isso vale para qualquer povo de Deus em qualquer contexto, tá bom? Então, né, o triunfo milenar do Deus fiel. Continuando aqui, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Poder secreto do amor divino. Deus não faz maus investimentos. Referência a capítulo 2, 19 e capítulo 14, 9. Síntese. O final de Oséias é um desafio aos sábios. A curto prazo, o amor divino por Israel parecia fútil, doloroso e infrutífero na geração do profeta. Mas os caminhos do Senhor são retos. A longo prazo, apesar da obstinação humana, esse amor inextinguível colherá uma imensa safra de justiça. E é assim que a gente tem que pensar, meus irmãos. Num primeiro momento é castigo, num primeiro momento é açoite, num primeiro momento parece que nada vai dar certo, mas a médio e longo prazo a gente vai ver que esse investimento divino vai ter dividendos, bonificações, resultados, porque Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, Deus governa sobre a nossa história. Né? Então, assim, é interessante quando a gente tem essa perspectiva, a nossa visão muda, né? Tá bom? Então, para a gente estar terminando, os fios cristológicos em Oséias, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Fio 1, o amor do noivo. O amor conjugal inabalável do Antigo Testamento prefigura perfeitamente o amor de Cristo pela sua igreja e a união da aliança. Em Efésios 2, 11 ao 14. Fio 2, o reino davídico. Buscarão ao Senhor e a Davi seu rei. Oséias 3, 5. Uma predição direta à ressurreição da linhagem real que culmina no Messias, o filho de Davi. Marcos 12. E fio 3, o filho no Egito. Do Egito chamarei o meu filho. Oséias 11, 1. Citado em Mateus 2,15. Revelando a identificação íntima do Messias com a aflição e livramento de Israel. Lindo, não, meus irmãos, esses pontos? Ou seja, a cristologia em Oséias, né? O primeiro fio do amor, depois do rei davídico, o filho no Egito. Né? Há uma temporada na Netflix que fala muito sobre uma... Eu não sei se já saiu, porque tem vezes que eles tiram, né? Greenfield... Eu esqueci o nome. É uma crítica que é feita a uma igreja americana. Já assistiram? Eu vou tentar lembrar depois. Eu esqueci agora. Greenleaf. Isso. Olha, irmãos, assim como uma crítica é muito bem elaborada, viu? Mas eu não sei se... Eu não consegui assistir. Porque
Irmãos, assim, imagina, né? Muitas vezes nós, como pastores, professores de seminário, a gente dá aula, cuida de irmãos, ensina, aconselha, etc. e tal. Então, quando a gente para relaxar, e a gente quer assistir alguma coisa até para esquecer um pouco, né, os dilemas da igreja. E ao assistir essa temporada, no primeiro momento foi legal. Mas depois, irmãos, começou a me dar mal-estar, né? Porque era aquelas igrejas que o culto é lindíssimo, coral maravilhoso, mas quando ia abrir os armários para ver os esqueletos, meus irmãos, cada coisa. Ou seja, uma igreja brilhante, mas assim, performática, política, e assim, dava mal-estar, sabe? Então, assim, percebam que esse livro de Osés lembra muito isso, né? É um momento em que Israel está vivendo uma fé performática, mas Deus vai acertar ali o seu juízo e vai resgatar a sua noiva, né, que se perdeu. Vocês assistiram essa temporada? Você assistiu também? Você gostou? Eu assisti, pastor. Todas as temporadas? Assisti, eu gostei. É. São profissionais da fé, né? E, como profissionais da fé, né? Assim, a mensagem, a maneira em que ele pregava, emocionava. Beatriz, realmente encantador quando você não conhece a vida, né? Por exemplo, convivendo junto. Por exemplo, uma citação, né? Quando eles recebiam uma ligação de um irmão que dizimava e uma oferta generosa, os pastores já falavam: é fulano, precisamos dar um tempo na nossa agenda, porque afinal de contas ele é um investidor da nossa igreja. Percebe? Como o Tomé falou, eram profissionais da fé. Mas quando é aquele irmãozinho que era um crítico e era pobre, não, irmão, não, que ele não é um investidor. Percebam? Olha que coisa horrorosa, né? A igreja não é para isso. A igreja não tem investidor. Por isso que Deus pede o dízimo, porque o dízimo pode ser de um milionário ou de um operário. Vamos lá. Qual é a diferença da bênção de Deus da fidelidade? Nenhuma. Deus vai abençoar tanto o operário, pedreiro, copeiro, padeiro, quanto o empresário. Porque dízimo de um milionário é o dízimo, e de um operário é o dízimo, de um diarista é o dízimo. Mas os profissionais da fé têm diferença, né? Podem ver que na agenda deles tem um lugar reservado para os dizimistas que financiam a obra. Aí eu digo, isso é igreja ou empresa? Percebam, por isso que me criou um mal-estar, viu, Tomé? Eu assisti, acho que a primeira, mas chegou na segunda, não consegui mais. Eu falei, não dá mais. Porque aí eu ia relaxar, ficava vendo aquilo, ficava revoltado também. Ficava revoltado. Tem coisa muito pior. Nas outras temporadas, tem coisa muito pior nas outras temporadas. Então eu vou assistir. Porque aí eu vou preferir um dorama, viu? Porque o dorama é mais leve, o dorama é mais tranquilo. Para relaxar, sabe, irmão? Chegar no final do dia, muitas vezes, aquele meu momento com a minha esposa, né? Perceba, irmãos, o que eu quero dizer? Na igreja de Jesus tem acepção de pessoas? Se o irmão não dizima, o pastor não vai atender? Se o irmão é um ex-traficante, um ex-dependente químico, o pastor não vai ter uma hora na agenda? Lembra a mensagem que eu preguei domingo? A aparição de Cristo foi para Maria Madalena, uma ex-prostituta, estigmatizada. Mas Deus fez questão de reescrever a história, mostrando, olha, é assim que eu trabalho. Depois, o Senhor aparece a dois que tinham jogado a toalha, Cleopas e o amigo, que estavam indo no caminho para Emaús. E só por último, aos apóstolos. Olha, perceba que a maneira que Deus trata, Deus tem tempo na agenda dele para cada um, para cada filho, para os fiéis e para os infiéis. Foi assim com Israel, será assim conosco. Né? Porque Deus nos ajuda a gente a fazer parte desse time fiel, para sempre, né? Tá bom? Então, o legado final de Oséias. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A contribuição mais profunda de Oséias ao Antigo Testamento foi a transição radical de paradigma. Ele revelou que Deus não deseja uma religião transacional e ritualística, mas sim um relacionamento de aliança profundo e íntimo espelhado no amor conjugal genuíno. A traição gera o julgamento, mas a misericórdia garante a restauração final. Glória a Deus, né?
Tá bom, meus irmãos? E assim terminamos. Eu queria ter falado também, como eu mencionei, né, de Joel e Obadias. Mas eu vou correr um pouco mais nas próximas aulas, tá bom? Mas se eu pensei de fazer 9 encontros, mas se precisar a gente faz 10, não tem problema. Importante é vocês aprenderem. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta do livro-texto? Algum acréscimo? Algo que vocês queiram debater? Comentar? Não. Só que o Zéias é maravilhoso. Maravilhoso, Beatriz. E para eu até fechar, né? Pastor Rai, o senhor acha que Oséias é literal ou não, né? É uma metáfora. Eu, a princípio, acho que é uma metáfora, mas eu não duvidaria que Deus possa ter feito isso. Tenho dificuldade de enxergar ele literal, né? Mas Deus é Deus, irmãos. E, de repente, Oséias foi esse vaso espetacular que recebeu uma capacidade divina de suportar esse fato. Então, como isso pode acontecer? Não sei. Mas fica aqui, né? Fica aberto. Tomem as decisões que vocês acharem melhor, né? Sobre essa questão. Os nossos livros textos vão dar suas definições, mas eu concordo que, assim, com ambas as teorias. Porque ambas as teorias, elas dão margens para interpretação saudável, né? Então, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. O que vocês acham? É literal ou é uma metáfora? Eu acho que é literal. Eu também acho que é literal. É. A levar em consideração que ele mandou o profeta... Deu branco, de Lamentações? Jeremias. Jeremias. O que ele mandou Jeremias fazendo ao longo da vida dele, ficar nu, tal, eu acho que pode ser literal. Isaías, né, também. Bom, eu acho também que pode ser literal, mas assim, eu tendo, quem fala que é metafórico, eu até entendo. Né? Talvez pelo fato, sabe, irmãos, pensem assim, eu sou um pastor, né? Então, compreender isso como um pastor é mais difícil do que vocês como membro, entendeu? Mas, de repente, é isso mesmo, foi literal, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então, firme na leitura, firme aí nos trabalhos extras, e querendo Deus, nos vemos na quinta, na nossa 8ª aula. Tá bom? Deus abençoe, boa noite, meus irmãos. Amém. Bom descanso, pessoal. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.